Quer subir o seu nível? Suba o nível das suas companhias. E quando nós falamos de dividir momentos, você não divide momentos simplesmente com quem você pode tocar, abraçar, sentar ao lado. Talvez um dos melhores amigos da grande maioria das pessoas hoje seja o celular. Nós podemos estar em qualquer lugar, mas nem todos os lugares são para nós. Nós podemos nos tornar amigos de qualquer um, mas nem todas as amizades servem para nós. Nós podemos falar qualquer coisa, mas nem todas as palavras que forem ditas terão proveito para nós, para o financeiro, para o familiar. Nós podemos escolher fazer qualquer coisa que quisermos, estar com qualquer pessoa, mas nem tudo nos convém. E por quê? Se você tiver aonde anotar, anote, mas eu gostaria que você repetisse isso comigo, por favor. Diga isso, vamos juntos. Todo espírito é contagioso. Mais uma vez, todo espírito é contagioso. Covardia é contagiosa, assim como a coragem também é. Mentira é contagiosa, assim como a verdade também é. A ingratidão, ela é contagiosa, assim como o espírito grato também é. O desânimo, ele é altamente contagioso, assim como o espírito animado também é. Convivência gera transferência. Convivência é uma transferência involuntária. Pessoas foram criadas para imitar. Dependendo do tipo de pessoas com quem nós convivemos e partilhamos momentos, possivelmente nós vamos repetir as mesmas práticas. Provérbios 27, versículo 17 diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você se parece mais com quem você mais andar. Você aprende mais com quem você mais convive. E se você deseja viver dias extraordinários, construir uma vida poderosa, você vai precisar analisar e escolher muito bem quais são os meios em que você vai conviver e quem serão as pessoas que você partilhará de momentos. A atmosfera, ela existe em todos os lugares. Todo lugar tem uma marca, todo lugar tem uma característica, todo lugar tem um ambiente. Um exemplo muito comum, por exemplo, quem aqui já foi até um velório? Levanta as mãos, por favor. Não importa o quanto você esteja animado, alegre, realizado, quando você entra dentro do lugar, do ambiente onde um velório está acontecendo, a mudança na atmosfera não é nítida. São pessoas um pouco mais tristes, pessoas que naquele momento estão um pouco mais introspectivas, porque começam a pensar e refletir sobre muitas coisas da vida. Quando você entra naquele ambiente, mesmo que você não seja tomado talvez por aquela mesma tristeza, você se vê entrando dentro de um determinado padrão, onde palavras que talvez em outro contexto você diria, ali você não vai falar.
comportamentos que você teria, ali você não vai ter. Para aqueles que, e eu acredito que todos nós temos, pelo menos um ou alguns familiares que destoam um pouco. Estar na presença de algumas pessoas, muitas vezes, é sinônimo de ver um peso crescendo dentro de nós, sobre nós, nos nossos ombros. Tem pessoas que vira e mexe compartilham conosco, que quando elas vão visitar determinadas pessoas, entes queridos e assim por diante, é nítido, ela sai mal, ela sai carregada, ela sai se sentindo mais pesada, ela chega bem, ela sai mal, ela chega alegre, ela sai triste, ela chega cheia de ânimo, e muitas vezes ela sai abatida, ela sai desanimada. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, o crescimento é lento e o retrocesso é sorrateiro. Mesmo que você diga que algumas coisas não vão influenciar você, eu posso estar lá, eu posso falar sobre determinado assunto, eu posso ir a um determinado ambiente, e mesmo que eu diga, eu não estou participando ativamente, agindo, aos poucos aquilo vai entrando, aos poucos aquela semente que é lançada nos nossos corações ou mentes vão criando raízes. Em outra tradução, esse mesmo versículo diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outra tradução ainda diz assim: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Quer subir o seu nível? Suba o nível das suas companhias. E quando nós falamos de dividir momentos, você não divide momentos simplesmente com quem você pode tocar, abraçar, sentar ao lado. Talvez um dos melhores amigos da grande maioria das pessoas hoje seja o celular. Você partilha de muitos momentos com o seu celular. E partilhar momentos é o mesmo que partilhar espíritos, práticas, hábitos, comportamentos. Provérbios 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Em outras palavras, ande com 5 sábios, você será o 6º. Ande com 5 idiotas, e você será o próximo. Companhias e ambientes constroem futuros. Que tipo de futuro você tem construído? A pergunta é muito simples: fale com quem tu andas, e não é difícil chegar à conclusão de onde você irá terminar. Tem uma coisa que, particularmente falando, eu aprendi a fazer, e esse comportamento tem sido muito importante para mim. Eu gosto de me aproximar de todas as pessoas que têm como um ponto forte aquilo que em mim é um ponto fraco. Eu tenho como hábito me aproximar de pessoas, conversar com pessoas, fazer perguntas a pessoas onde eu consigo enxergar em mim uma fraqueza, uma limitação, um determinado ponto que precisa ser desenvolvido. Eu ainda não tenho, mas eu vejo que ela tem, eu vou para perto dela. Por quê? Se convivência é uma transferência, mesmo que involuntária, eu quero ser forte aonde ela é forte. Eu quero crescer aonde ela já é grande.
Eu quero me desenvolver, eu quero subir o meu nível, onde ela já alcançou um determinado nível, uma determinada medida, um tipo de resultados. E isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, profissionalmente falando, eu creio que todos, sem exceção alguma, querem crescer. Todos querem alcançar um determinado tipo de resultado na vida profissional. Resultado esse que vai te permitir construir uma grande vida, ajudar pessoas, prosperar, comer o que quer, não aquilo que dá, morar aonde você quer e não morar aonde dá, abrir o teu negócio próprio, dar início a um grande projeto. Se aproxime de pessoas que já alcançaram esse determinado tipo de resultados. Porque pelo simples fato de você estar ali junto com ela, você vai bebendo daquele espírito, você vai aprendendo aqueles comportamentos, e aquilo que hoje você não vive, depois de um determinado tempo você passa a viver. Mas o grande problema é que, em muitos casos, tem companhias que podem me trazer alegria e ao mesmo tempo não serem as companhias certas para que eu construa um grande futuro. Só porque você ri com alguém, não quer dizer que ter uma boa amizade com essa pessoa será benéfica para com você. Você nunca se tornará uma pessoa disciplinada convivendo no meio de indisciplinados. Durante cerca de 3 anos não sei se chegou a 3 anos e meio, 3 anos e 2, 3 meses talvez, eu e o Guilherme realizamos um trabalho numa clínica de reabilitação. Todo domingo, 2 horas da tarde, nós estávamos juntos na clínica de reabilitação. E olha como que funcionam as coisas. O primeiro passo para aqueles homens vencerem os vícios, seja da droga, seja da bebida, é eles serem tirados daquele meio e colocados em um meio onde aquilo que é mal, negativo, ruim, não esteja perto deles. A primeira coisa que acontece, a internação tem um propósito. Porque é muito difícil você conviver em um determinado meio, você quer romper com aquilo, mas para onde você olha, existe aquilo. Você quer sair da droga, mas tem droga aqui, tem bebida aqui, tem o álcool aqui, tem isso ali, é muito difícil. Se aproxime de pessoas que já chegaram em lugares que você deseja chegar, converse, pergunte. Se você conhece uma pessoa bem-sucedida naquilo que ela faz, tenha humildade, chegue nela e diga assim: se o senhor ou a senhora me permitir, eu gostaria de fazer uma visita no teu lugar de trabalho. Me permite visitar a tua empresa? Só quero conhecer, eu quero ver. Troque conversas fúteis por conversas produtivas, até dentro da igreja. As pessoas que você convive dentro da igreja, elas são mais carnais que você ou mais espirituais do que você? Se aproxime de um meio social cheio de fé e você vai crescer na fé. Aprenda a se envolver e se alimentar daquilo que vai te fortalecer e você vai ver essa força crescendo dia após dia. Uma determinada pessoa, em uma determinada oportunidade, fez a seguinte pergunta para mim. Depois de ter apresentado todo o contexto dela, depois de ter falado sobre tudo o que estava acontecendo, todas as coisas que estavam dando errado, todas as dores que ela estava sentindo, o motivo das lágrimas dela, ela perguntou o seguinte: você acredita que é possível eu sair desse determinado lugar, romper com essa medida, romper com aquilo que eu estou vivendo agora?
A minha resposta foi muito simples, eu disse assim: depende. E ele perguntou: como assim depende? Depende do quê? Eu falei: depende do quanto você é apegado aos lugares que você frequenta, aquilo que você fala, a como você pensa, ao estilo de vida que você vive. Se você for altamente apegado, então dificilmente as coisas vão mudar. Mas se você estiver disposta a mudar alguns ambientes, mudar algumas práticas, se aproximar das pessoas certas, eu não tenho a menor dúvida, a tua vida vai mudar e ela vai mudar rapidamente. Se aproxime de pessoas que você gostaria de se parecer com elas. Olha, essa transferência consequente de uma convivência, ela é tão real, que eu já vi pessoas ajustadas no casamento começarem uma amizade com um determinado casal desajustado. O casamento que desse lado era ajustado começou a desajustar. Eu já vi pessoas, quer ver como esse negócio é mais sério do que parece? Eu vi pessoas se aproximando de outras pessoas que tinham, eu vou colocar dessa forma, a prática da doença. Tudo estava doente. Eu preciso de mais um remédio. E dói aqui, e dói ali, e está doendo a bola do olho, e está doendo o braço, e está doendo tudo. E a pessoa diante de mim, eu começo a perceber que nitidamente a forma como ela fala mudou. Está doendo aqui, nossa, eu estou com um incômodo. O aprendizado, ele acaba se tornando involuntário e o processo acaba sendo acelerado dependendo do quanto eu absorvo aquilo que é ruim, aquilo que é negativo. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até ele para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 400 homens endividados, desgostosos. Existem traduções que colocam dessa forma: homens insatisfeitos com a vida, frustrados. Quando se aproximaram da pessoa certa, Davi, se tornaram o grupo de homens mais valentes que já existiu em toda a história. Implacáveis, altamente vitoriosos, vencedores de uma forma assim radical. O inimigo vinha, as batalhas chegavam e era vitória atrás de vitória. Por quê? Começaram a conviver com alguém que possuía um espírito diferente, um espírito vencedor. Saíram da frustração, deixaram de ser as pessoas que eram. As antigas dores desapareceram. Uma das histórias mais marcantes e conhecidas de Davi, sem dúvida alguma, é a história de Davi contra Golias. Mas Golias não é o único gigante que a Bíblia menciona. E existem várias passagens que dizem que os homens de Davi mataram outros gigantes. Quer se tornar um matador de gigantes? Se aproxime de matadores de gigantes. Quer se tornar uma pessoa altamente bem-sucedida? Se aproxime dessas pessoas bem-sucedidas.
Comece a se encher daquilo que vai te fortalecer. Comece a se encher daquilo que vai te levantar. Comece a se alimentar, seja fisicamente, presencialmente, ou até mesmo por redes sociais, daquilo que vai ser benéfico, bom para você. O meio te constrange, seja para o bem ou para o mal. Então é extremamente interessante e inteligente da nossa parte que nós venhamos nos aproximar de pessoas que nos constrangem a ser uma pessoa melhor. Se você é uma pessoa suvina, uma pessoa mão de vaca, uma pessoa que não é generosa e quer romper com isso, se aproxime de pessoas generosas. Porque a generosidade vai sair dela. Quando a generosidade sair dela, isso vai te constranger. Na hora que você menos vê, você vai estar imitando aquele padrão, aquela conduta. Na primeira vez, na segunda, na terceira talvez, vai ser por constrangimento. Daqui a pouco você vai percebendo que aquilo já está se tornando mais natural. Depois de um tempo, é quem você é. Se você não tem visão comercial ou profissional, se aproxime de pessoas que possuem essa visão. Você vai ver a tua mente fazer assim. Se você não é uma boa mãe, se você não é um bom pai, se aproxime de um bom pai, se aproxime de uma boa mãe, e aquilo vai te influenciar, aquilo vai te afetar diretamente. A tendência do ser humano é viciar-se em comportamentos alheios. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Pessoas foram criadas para imitar. A Bíblia diz: sejam imitadores de Cristo. Paulo disse: podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Cuidado com aquilo que você vê e ouve, porque tudo aquilo que entra sai, e tudo que sai vai voltar. Os meus resultados se tornam parecidos com os das pessoas que eu convivo. Olha um exemplo muito simples disso. Quando o Senhor deu aquela direção a Abraão, para que ele saísse da terra, o seu sobrinho Ló foi junto com ele. A Bíblia descreve que Abraão começou a crescer. No caso, no tempo ainda era Abrão. Ele começou a crescer, ele começou a prosperar. Ele tinha muitos rebanhos. Ló começou a crescer como ele. A Bíblia descreve que eles tinham tantos rebanhos, tantos animais, tantos recursos, que a terra não comportava os dois. Perceba o que estava acontecendo com um, pela convivência, começou a atingir o outro. Isso enquanto ele esteve perto. Quando Ló foi para perto de Sodoma e Gomorra, para quem se lembra, Sodoma e Gomorra, eram aquelas cidades que reinavam o pecado, a imoralidade. O pecado e a imoralidade entraram dentro da casa de Ló. As práticas e resultados daquele povo se tornaram as práticas e os resultados dentro da própria casa de Ló, atingindo as suas filhas. Ló estava muito bem. Quando ele saiu de perto do homem de Deus e foi para um lugar que Deus não aprovava, que ele não se agradava, além dele já não ter mas os mesmos resultados na vida, a Bíblia descreve que ele terminou dentro de uma caverna, mal. Então é inevitável. Quando o Senhor Jesus chamou os 12 discípulos, antes daqueles discípulos começarem a realizar os próprios feitos, vou colocar dessa forma, por muito tempo eles andaram, observaram, ouviram e acompanhavam. Andaram, observaram, ouviram e acompanhavam. Eles fizeram isso por um bom tempo, até que chegasse o momento que já estivesse dentro deles e chegou a vez deles.
Eles viram muitos milagres, se aproximaram de quem realizava milagres, eles começaram a realizar milagres. Se você tem a consciência, se vê como uma pessoa insegura, por mais que você fale bem, dizendo, não, eu creio que vai dar certo, na verdade, quando você é confrontado com a realidade, você se vê oscilando, não dando determinados passos, se aproxime de uma pessoa ousada, se aproxime de uma pessoa corajosa, se aproxime de uma pessoa que você tem visto ela se arriscando em projetos maiores, ela dando início a novos projetos. E quando eu digo que esse raciocínio é para tudo, literalmente é para tudo. Lembra quando Josué foi levantado para se tornar o novo líder da nação de Israel? E o Senhor disse a ele, medite nessa lei de dia e de noite, o tempo todo. Por quê? Quanto mais eu convivo com isso, mais parecido com isso eu me torno. Quanto mais eu bebo desse espírito, mais parecido com aquilo que a palavra nos orienta a ser, nos tornamos. É assim, é óbvio que nós entendemos que grande parte dos filmes são de ficção científica, muitas coisas foram criadas, inventadas, mas olha como as coisas nos influenciam mais do que a gente espera, ou acredita, pensa, ou imagina. É que eu não vou lembrar nenhum de cabeça aqui, e olha que minha mente para algumas coisas como essa, ela não costuma falhar. Quem aqui já viu algum filme de assalto ao banco, roubo de alguma coisa, roubo de joias, roubo de dinheiro, qualquer coisa que esteja sendo roubado? Levanta as mãos, por favor. Quer ver que negócio curioso? Rouba é certo, mas para quem que a gente torce no filme? Para os policiais pegarem todos? Aos poucos, algumas coisas vão entrando. Entenda que eu dei um exemplo em que talvez para muitos seja mais difícil de ter a compreensão do quanto isso é sério e realmente pode nos impactar. Mas aonde eu estou querendo chegar? Tem pessoas que até um determinado tempo tinham uma crença, eram certas diante do que a luz da palavra nos fala, por conviver com algumas coisas, ambientes, lugares, primeiro começaram a tolerar. Eu não faço, mas eu estou respeitando. Compreensível. Na hora que menos viram, se pegaram fazendo as mesmas coisas. Olha o que o Salmo 119 diz: sou amigo de todos os que temem e obedecem os teus preceitos. Provérbios 2:20 diz assim: portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Siga e permaneça, siga o caminho certo e, mais importante, permaneça no caminho certo. Siga as pessoas certas e permaneça seguindo as pessoas certas. Êxodo 23:33 diz assim: não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Eu me lembro de uma jovem, eu acredito que na oportunidade ela deveria ter uns 14 ou 15 anos, pelo menos, por aí. E literalmente eu conheço essa jovem desde quando ela nasceu, porque ela nasceu na igreja.
ela sempre teve um jeito, um comportamento, ela já tinha uma certa marca. Estar perto dela, eu já sabia como ela iria falar, como ela iria se portar. E aí ela começou a se aproximar de algumas amizades. E um dia ela veio conversar comigo e ela chegou dizendo assim: então, mano. Eu, mano? É, cara. Eu, cara? E eu perguntei para ela: com o que você está andando? E ela deu aquele risinho amarelo. Em todas as coisas, a forma de falar pega, a forma de andar pega. Por exemplo, aqui nós estamos numa maioria feminina. Se em redes sociais, por exemplo, você tem como hábito acompanhar algumas influencers, você viu como eu falo americano? Falo chique. Influencers. Você começa a se vestir como ela, usar os jargões dela. Se ela posta um determinado vídeo do café da manhã dela, daqui a pouco você está comendo o mesmo café da manhã dela. Então, conviver com pessoas não é simplesmente conviver com pessoas. Êxodo 34:12 diz assim: acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, porque eles se tornariam uma armadilha. No processo da conquista da terra prometida, o Senhor falou assim: ó, vocês vão chegar lá, quando chegar lá, vocês vão, assim, se livrar de tudo e de todos. Por quê? Se aquilo que não era do agrado do Senhor permanecesse perto deles, eles iriam reproduzir comportamentos como infelizmente foi o que aconteceu. A idolatria se tornou uma prática, o pecado para com o Senhor se tornou um hábito deles. E qual que é um dos grandes problemas das práticas e hábitos? Eles podem se tornar geracionais. O bisavô falava, agia, se portava. O avô falava, agia, se portava. O pai estava falando, agindo, se portando. Daqui a pouco eu estou fazendo. Daqui a pouco eu estou passando isso adiante. Um exemplo muito simples, mas de algo que não é negativo. Eu acredito que talvez alguns ou todos tenham alguma receita que começou lá atrás. Ah, minha avó fazia esse bolo, ela fazia dessa forma, a forma de cozinhar era assim, tantas medidas e tal. Aí você viu a tua mãe fazendo, coisando, e aquilo entrou dentro de você. Gente, até a forma como nós tomamos banho entrou por imitação. Quando nós éramos mais jovens, pai e mãe ensinando, é assim, a ordem é essa, você passa um pouquinho de sabão, você coisa, não sei o que, é água, desliga o chuveiro e assim por diante. Quer ver um negócio muito simples? A Catarine veio me zoar outro dia por conta disso. Eu cresci ouvindo do meu pai, não com o propósito de me influenciar, mas é porque ele gostava. Sempre que ele ia comprar um sapato, um tênis, ele gostava de comprar 1 ou 2 números maior, para ficar um pouquinho mais larguinho lá nas pontas do dedo. Ele gostava da folga. E de tanto eu ouvir isso dele, que tipo de tênis e sapatos você acha que eu comecei a comprar? 1, 2 números maior. E aí, com o passar do tempo, principalmente depois que eu casei, eu acho que eu cheguei a usar tamanho 43. Aí eu optei por comprar um 42. Aí daqui a pouco eu estava usando 41. Vocês acreditam que tem tênis que eu uso hoje que é tamanho 40?
Eu tenho um pé pequeno, eu sei. Mas por quê? A convivência gerou essa mentalidade. Isso eu estou falando para algo supérfluo, de pouca expressão. Mas para as coisas que são mais relevantes. Quer se livrar do espírito da fofoca? Saia do meio dos fofoqueiros. Quer sair da pobreza, dos problemas financeiros, das dívidas? Troque companhias. Quer alcançar o determinado corpo que você deseja? Ande com as pessoas que vão te influenciar a atingir esse tipo de resultado. E mais do que todas essas coisas, ande com Deus o tempo todo. Quanto mais você andar com Ele, mais você se parecerá com Ele. Quanto mais parecido você for com Ele, mais extraordinários serão os teus resultados diante dEle. Se coloquem de pé todos, por favor. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Com que tipo de pessoas você precisa conviver? Simples. Com aquelas que te constrangem a ser uma pessoa melhor. Normalmente nós temos a tendência de nos estabelecermos em lugares ou conversas, grupos, que nós nos sentimos mais confortáveis. E muitas vezes o que nós mais precisamos é de uma amizade que nos tire dessa zona de conforto. De alguém próximo a nós que o nível dela é tão alto para algumas coisas que você se sente quase que na obrigação. Eu não posso continuar igual. Eu tenho que sair disso. No livro de 1 Samuel conta a história de um homem chamado Jonatas. Jonatas talvez foi uma das poucas coisas boas que Saul fez enquanto esteve vivo. Jonatas era o filho de Saul. Em um determinado momento, Jonatas, ele disse ao seu escudeiro: está vendo aquele penhasco lá? Aquele desfiladeiro? Os filisteus estão lá. Vamos atacá-los. Se aproxime de pessoas que vão te puxar para um desafio novo. Se aproxime de pessoas que vão te incentivar a subir e não ficar parado aqui na posição baixa, na parte baixa da montanha, aonde parece ter segurança, mas não existe realização. Jonatas, nessa oportunidade, ele se viu num contexto onde ele não sabia o que ele iria encontrar lá em cima. Porque imagine você sabe que tem gente lá, mas por ser um lugar alto você não sabe quantas pessoas tem lá. Precisa de muita coragem para você enfrentar um inimigo que você nem sabe quantos eles são. Essa coragem estava em Jonatas. O seu escudeiro, quem anda do lado, quem acompanha, foi junto porque essa mesma coragem estava dentro dele. Essa é uma batalha que gerou uma vitória extraordinária. Aquele escudeiro, por ser influenciado pela pessoa certa, ele participou de uma das vitórias que mais me impactam na Bíblia. Jonatas disse:
seja com muitos ou com poucos, o Senhor tem poder para nos dar a vitória. E o escudeiro disse: tamo junto, eu vou aonde você for, eu vou te acompanhar. Se aproxime de pessoas que, de certa forma, entenda a minha colocação, cobram ou corrigem você no bom sentido da palavra. Não, Maria Eduardo, não faça isso. Não, você é capaz, vamos. Eu venci, você vai vencer. Eu fiz, você vai fazer. Vamos juntos, vamos vencer. A última coisa que nós precisamos é de uma pessoa que alimente por intermédio de palavras que vêm como um conforto, alimentem a nossa permanência naquele mesmo lugar. Sabe aquilo que muitas vezes chega como um ombro amigo? Não estou falando nem que é maldade, mas é o que existe dentro da pessoa. E aí qual que é o grande problema? Se o que existe dentro dela entra dentro de você, você daqui a pouco vai estar vivendo o que ela está vivendo. Quer se tornar um bom filho? Se aproxime de um bom filho. Gente, esse negócio de convivência é tão extraordinário. Quando ela é usada da forma certa, que com pouquíssimos minutos você pega do espírito da pessoa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu lembro de uma pessoa que ela começou a trabalhar em um determinado lugar, e logo um outro funcionário que já trabalhava lá há um certo tempo se aproximou dela e disse assim: cara, eu conheço uns esquemas para manipular aqui o caixa da empresa, se você quiser eu te ensino. Ali ele tinha duas opções: ser conivente, permanecer naquele lugar junto com aquela pessoa e se tornar igual a ela, ou sair fora daquele ambiente porque aquele ambiente não era para ele. Nós fomos chamados para mais. Nós fomos chamados para o crescimento. E se você anda com Deus, o próprio Senhor Jesus não disse: aqueles que crerem em mim farão obras como as minhas e até mesmo maiores. Crer no Senhor é andar com o Senhor, é estar perto dele. Feche os seus olhos, por favor. Eu não pretendo me estender muito mais. Nós não temos tanto tempo. Mas dentro de você, eu não tenho a menor dúvida que o Espírito já tocou, já falou de alguma forma, e você sabe quais são as decisões que precisam ser tomadas. Se aproxime das pessoas certas, viva dentro dos ambientes certos. Quer crescer na vida? Ande com pessoas que estão crescendo na vida. Quer prosperar na vida? Comece a se aproximar de pessoas que estão prosperando. Quer viver uma vida extraordinária, vencer as suas lutas? Se aproxime de pessoas que já venceram lutas que você está lutando hoje. Deus tem uma vida extraordinária para o seu povo. Mensagens como essa não vêm à toa. Deus quer levantar a sua igreja. Eu creio que o Senhor quer levantar o povo do Ministério Mudança de Vida. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Pai, mais do que os demais espíritos, eu quero o espírito da fé. Eu quero o espírito que está, meu Deus, que vem do Senhor. Eu quero essa força, eu quero ousadia, eu quero coragem, eu quero um espírito forte. Meu Deus, eu não vou permanecer no mesmo contexto, eu não vou permanecer
você preso aos mesmos comportamentos, hábitos, práticas. Por muito tempo eu agi, eu fiz, eu falei, eu pensei, eu estive, eu fui conivente, eu aceitei, eu tolerei, mas hoje eu tomo a decisão, eu não vou mais agir da mesma forma, eu não vou me portar do mesmo jeito, eu não vou. E se te falta força, pede a Ele: meu Deus, me fortaleça, me ajude, eu quero sair deste nível, eu quero romper com esse patamar. A palavra do Senhor nos ensina a orar a respeito de tudo, então diga isso a Ele: meu Deus, eu quero, eu preciso, eu dependo do Senhor, eu quero romper com este medo, insegurança, com esses comportamentos, e eu vou romper agora, porque o Senhor é a certeza, o poder que eu preciso para começar a subir e avançar. E enquanto você vai tomando decisões, Deus, Ele vai te favorecendo, Ele vai te levantando, Ele vai mudando a tua história, Ele vai curando o teu destino. Nós servimos a um Deus grande, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Basta uma palavra, um toque, um estalar de dedos dele, e o impossível vai se curvar diante de você. Começa a declarar: meu Deus, eu serei a pessoa mais respeitada da minha família, eu serei a pessoa mais respeitada da minha casa, eu serei a pessoa mais bem-sucedida da minha família, eu vou ser a pessoa que mais produz resultados dentro da minha empresa, eu vou ser essa pessoa, eu vou ser essa pessoa. Eu não vou ser influenciado por hábitos negativos, eu não serei influenciado pelos maus, muito pelo contrário, eu vou ser a exceção, eu serei aquele cujo as práticas, mentalidade, coração estão em um outro nível, em um outro patamar. A partir do momento que você tem o Espírito do Senhor, você tem tudo. A partir do momento que você tem a palavra dele à tua disposição, você tem o que é necessário para avançar dia após dia. Eu oro por você, eu oro pela tua vida, eu quero quebrar, cancelar e destruir todos os hábitos negativos, práticas, mentalidade, espírito desanimado, fraco, todo medo, todo espírito de desonestidade, toda angústia, toda preocupação, tudo aquilo que é negativo, eu ordeno, saia da vida dela, eu ordeno, saia da vida dela, eu ordeno, saia da vida dela agora. Eu estou ordenando em nome do Senhor Jesus, saia da vida dela, e a partir de agora esse espírito sai e ele dá lugar a um espírito diferente, uma visão diferente, uma mentalidade diferente. Você vai crescer, Deus quer que você cresça. Comece a dizer isso para você: Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu cresça, Deus quer ver o meu crescimento, Deus quer ver o meu crescimento. Eu vou crescer dia após dia, eu vou avançar dia após dia, eu vou para outros patamares, eu estou subindo para nunca mais descer, eu estou avançando para nunca mais retroceder, eu estou caminhando a partir de agora para frente, e eu nunca mais darei um passo para trás, porque é o meu momento, é a minha hora. Ele vai fazer grandes coisas. Uma grande fé gera grandes resultados. Um grande espírito traz para você como consequência a terra prometida. Então se aproxime daquele que é o Senhor sobre todos os senhores, e Ele vai te conduzir, Ele vai te levantar. É um tempo de rompimentos. Nós vamos romper, Senhor, nós vamos romper, nós vamos avançar. Meu Deus, eu oro pela vida dela, eu quero declarar pela fé, este mês ainda não acabou, e ele vai ter um desfecho com chaves de ouro. Este mês será sem igual. Ainda no mês de março, o teu povo vai viver uma glória maior. Eu oro pelo crescimento financeiro, profissional. Meu Deus, que a condição financeira dela de hoje saia e dê lugar a uma condição elevadíssima a partir de agora, Senhor. Ela não vai viver mais essa escassez de vendas, ela não vai viver essa escassez de clientes. Não, muito pelo contrário, ela vai crescer, 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 ela vai receber aumento salarial, ela vai prosperar como nunca, ela vai mudar de nível.
Ah, Senhor, há poder no teu nome, existe poder e autoridade no teu nome, existe poder no teu nome. Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo pela fé: cresça, cresça, você vai crescer, você vai avançar, você vai progredir, você mudará de patamar. Eu te abençoo e declaro que até aquilo que tinha tudo para dar errado vai dar certo na tua vida. Aquilo que esteve amarrado vai ser desamarrado agora. Eu declaro e profetizo: a tua vida vai fluir, a tua vida vai fluir, ela vai fluir como nunca fluiu antes. O teu profissional vai fluir como nunca fluiu antes. Você vai sair deste patamar e você vai viver um tempo de grande fluidez. As coisas vão acontecer, todas elas vão cooperar para o seu bem. Você vai começar um novo trimestre, o segundo trimestre dentro deste ano, e vai ser um estrondo extraordinário, cheio de favor. Meu Deus, abençoe a obra das mãos dela, dê criatividade, dê discernimento, dê poder de realização, que ela avance dia após dia, dia após dia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro pela tua igreja, aqueles que aqui estão em a nossa igreja virtual, que aonde eles mais precisam, a tua glória venha resplandecer de uma forma extraordinária. Mude-os de patamar, Senhor, dê promoções, aumento salarial, levante grandes colunas no teu reino. E eu declaro, meu Pai, até aquilo que tinha tudo para dar errado, vários e vários indícios que dariam errado, a partir de agora vai dar certo na vida dela. A partir de agora vai dar certo na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, a partir de agora vai dar certo na vida dela. Ela vai dar lugar, vai sair o choro, e esse choro vai dar lugar a uma grande alegria. As dívidas vão desaparecer e uma grande abundância vai entrar. A dor some e o período de paz se inicia a partir de agora. Eu te abençoo, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro em todas as tuas obras, em todo o seu trabalho, em toda a sua vida, você vai ver a confirmação e o agir do Senhor. Eu declaro: este é o teu mês, este é o teu ano, este é o tempo que você vai viver uma explosão de bênçãos, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus.